próprio Plata, que vinha mal, mas vinha sendo titular. O próprio Bruno Henrique, que ele citou aí na declaração. Essa frase que o Felipe utiliza, o campo fala, ele pegou do Tite, tá? E eu sou um pouquinho contra essa fala nesse momento, desde que o Felipe assumiu, porque eu acho que as convicções falam mais do que o campo, né? E o Felipe demonstrou isso. E uma outra resposta sobre a manutenção do ataque, quando perguntaram para ele sobre o Bruno Henrique. Eu não sei se vocês têm essa fala aí, se vocês vão colocar temos sim, após. Mas em relação à fala do Pedro, chama a atenção, e o Pedro está certíssimo, né, na sua declaração, e eu vejo como um recado, porque o jogador quer jogar, principalmente um atacante que vive de gols. Pedro estava fazendo gols. Depois, sem mais nem menos, foi para o banco. O próprio Felipe falou que nas últimas 2 semanas o Pedro treinou muito bem. Então, o jogador treina bem, vê as chances diminuírem, vê o treinador colocar jogadores improvisados na sua posição. Foi assim contra o Cruzeiro. Ele optou pelo Plata como falso 9 e deixou o Pedro no banco, né? Em outros jogos o Pedro saiu do banco. Ou seja, o recado que o Felipe passa para o elenco é o seguinte: não existe vaga cativa. Inclusive ele falou na coletiva ontem. Nenhum jogador é titular absoluto, nem o Arrascaeta. Mas o Pedro, ele, nessa fala dele, aí, nessa declaração dele, ele foi muito sincero e muito verdadeiro. A falta de sequência atrapalha a confiança e o desenvolver dele, o ritmo, né? O desempenho. Atrapalha o desempenho e a confiança. Isso mexe mesmo com qualquer jogador. Você veja, eu vou citar aqui um outro exemplo. O Luiz Araújo, desde o ano passado, é um dos jogadores mais participativos em gols do Flamengo. E não é um jogador titular absoluto. Ou teve um determinado tempo que foi, mas não é. Principalmente com o Felipe Luiz, o Luiz Araújo não é titular. Mas merecia pelos números, pela entrega dentro de campo, pela participação de gols, pela ajuda defensiva. Ele não é só um jogador de frente, ele ajuda na transição. É um jogador que precisa de confiança. E quando você deixa ele no banco e o time não vai bem, automaticamente isso influencia na cabeça do jogador. E é perigoso, porque um jogador que não tem confiança... Vamos ver aí o que está acontecendo com o Samuel Lino, que é um outro exemplo. Será que o Samuel Lino é um pereba? Não joga nada? Chegou no Atlético de Madrid de paraquedas, chegou inclusive a ir para a seleção brasileira, fez grandes jogos na Europa, veio para o Flamengo jogando muito bem e simplesmente caiu. O que aconteceu? O Samuel Lino desaprendeu a jogar futebol? Não. Na minha opinião, é o quê? É o desgaste atrelado à confiança. Jogador que vive de drible, né? E o próprio Felipe já falou isso. O Samuel Lino, ele vai errar muito porque ele vai tentar muito o drible. E é isso, é um conjunto, é a confiança, é a titularidade, né? É o respeito. Eu não vejo o Pedro com a mesma minutagem de muitos aí que estão bem abaixo do que podem apresentar. O próprio Samuel Lino, o próprio Plata, que vinha mal, mas vinha sendo titular. O próprio Bruno Henrique, que ele citou aí na declaração, que se tiver que entrar com o Bruno Henrique de titular em um determinado jogo, ele vai entrar. Então eu acho que o Pedro é isso. É um jogador diferenciado, assim como o Arrascaeta. São dois jogadores diferentes nas suas posições, claro. O Pedro é um jogador que ele mudou muito a forma de jogar desde o episódio envolvendo lá a coletiva do Felipe, que ele expôs toda a situação. O Pedro não é mais um atacante parado, fixo, é um atacante móvel, ele se movimenta muito, ele sai da área, ele busca o jogo. Ontem, na assistência do Luiz Araújo, ele tinha chance para chutar para o gol, mas ele viu o Luiz Araújo passar do lado direito dele, o que ele fez? Segurou o jogo, rolou a bola para o Luiz Araújo, que estava ele, o goleiro, e acabou dando uma assistência, contribuindo para a vitória. O mais importante não é o individual, porque senão não seria um futebol, que é um esporte coletivo. O mais importante é o coletivo. Mas num coletivo, você não pode abrir mão de um jogador decisivo e artilheiro como o Pedro. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live.
Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix, isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.